Glória a Deus, a paz do Senhor, amados irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Luiz Carlos, da Igreja do Brasil para Cristo de Bonfinópolis. Com muita alegria, vamos neste dia falar sobre o livro do Gênesis, capítulo de número 18, no nosso estudo bíblico diário, este projeto tão abençoador. Gênesis 18, amados irmãos, fala sobre a vez em que Deus apareceu a Abraão, acompanhado de 2 anjos. Também registra o anúncio divino acerca da destruição da cidade de Sodoma e Gomorra. Na ocasião, Abraão ainda intercedeu pelas vidas dos habitantes de Sodoma que estivessem conduta justa. Nós vamos ver 4 tópicos que diz. O primeiro, o Senhor e 2 anjos apareceram a Abraão. Está no versículo 1 ao 8. O Senhor anuncia novamente que Sara seria mãe de um filho. Está no versículo 9 ao 15. Terceiro, Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra, nos versículos 16 ao 21. E no quarto, Abraão intercede a Deus pelos homens justos da cidade, Gênesis 22 ao 33. O Senhor e 2 anjos aparecem a Abraão. Gênesis 18 começa narrando mais um episódio de teofania no Antigo Testamento. Isso significa que, na ocasião registrada, no capítulo 18 de Gênesis, Deus apareceu a Abraão em forma visível. O texto bíblico diz assim: O Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais de Mamré, quando ele estava assentado à entrada de sua tenda, durante a hora mais quente do dia. Abraão havia se mudado para aquele local após a separação de seu sobrinho Ló, que partiu para Sodoma. Durante o período de maior calor do dia, era comum que os viajantes procurassem algum abrigo do sol quente. Então, Abraão levantou os olhos e enxergou 3 homens em pé em sua frente. Rapidamente, ele se dirigiu aos 3 homens, demonstrando muito cordialidade e hospitalidade. Em certas regiões do Antigo Oriente Próximo havia o costume de um anfitrião receber com hospitalidade os visitantes que cruzassem aquelas terras. Abraão ofereceu água para que os viajantes pudessem lavar os pés, repouso debaixo de uma árvore, está no versículo 4, e uma refeição completa com pão assado, novilho e leite. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até os vossos servos. Depois seguireis avante. Responderam: Fazei como disseste. O escritor de Gênesis, desde o começo, o registro do seu em Gênesis 18, indica muito claramente o caráter sobrenatural da visita recebida por Abraão, bem como a identidade do próprio Deus como um dos visitantes. Mas não é possível afirmar com exatidão se Abraão de fato reconheceu que estava diante do Senhor desde o início da visita. Contudo, na sequência da conversa, logicamente Abraão entendeu que se tratava de uma manifestação divina. Humildemente, irmãos, Abraão saudou, hospedou, alimentou e despediu o próprio Deus e 2 de seus anjos, manifestados em aparência humana. Talvez o escritor de Hebreus tivesse em mente a história de Gênesis 18, quando falou que, sem saber, alguns hospedaram anjos. Está lá em Hebreus capítulo 13, versículo 2. Segundo, o Senhor anuncia que Sara seria mãe de um filho. Os visitantes perguntaram a Abraão sobre onde estava Sara. Abraão lhes respondeu que ela estava dentro da tenda. Então um dos ilustres visitantes disse que, muito em breve, Sara haveria dar à luz a um filho. O escritor de Gênesis informa que Sara estava escutando à porta da tenda e escutou aquelas palavras. O escritor bíblico ainda faz questão de enfatizar que Abraão e Sara já eram muito idosos e que o corpo de Sara já não tinha mais qualquer possibilidade de conceber um filho. Está no livro do Gênesis, capítulo 18, versículo 9 ao 11, que os irmãos leiam também Romanos 4 e o versículo 19.
Ao escutar aquelas palavras, Sara riu-se no seu íntimo e consigo mesma desconfiou sobre como aquilo poderia se tornar possível. Então Deus perguntou a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei à luz sendo velha? Acaso para o Senhor há alguma coisa demasiadamente difícil? Nesse ponto de vista, fica evidente a natureza divina naquele viajante. Ele não apenas prometeu algo sobrenatural impossível, mas também se mostrou ser onisciente ao revelar o que Sara havia pensado em seu íntimo. Na sequência, o Senhor ainda foi muito específico quanto ao cumprimento de sua promessa. Ele disse: daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Está no versículo 14, amados irmãos. O texto de Gênesis 18 mostra que rapidamente Sara converteu o ceticismo inicial em temor. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não é assim. É certo que riste. Está no versículo de número 15. Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra, dos versículos 16 ao 21. Após terem sido muito bem recebidos por Abraão, aqueles homens se levantaram e olharam para a cidade de Sodoma. Abraão os acompanhava até que eles seguissem seu caminho. Mas Deus resolveu deixar a Abraão a par do que ele estava para fazer. O motivo pelo qual Deus informou a Abraão sobre o seu juízo iminente sobre Sodoma e Gomorra é informado no texto. Vejamos, no Gênesis 18, do versículo 16 ao 17, fala assim: disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação. E nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Isso não apenas indicava, irmãos, o papel singular de Abraão no plano soberano de Deus, e mais uma vez confirmava sua aliança com o patriarca, mas também tinha um propósito didático. Abraão, consequentemente, a sua descendência, aprender sobre a justiça de Deus. Gênesis 18 deixa claro que o julgamento de Deus sobre aquelas cidades não era sem motivo. Deus, em sua santidade e sabedoria, investigou cuidadosamente aquela cidade. De fato, o pecado de seus habitantes haviam se multiplicado demasiadamente. O pecado Sodoma incluía grande depravação sexual, abuso dos maiores pobres e desprotegidos, arrogância e falta de hospitalidade. O clamor que denunciava as injustiças que ocorriam naquelas terras haviam chegado ao juízo de toda a terra. Então o julgamento divino era plenamente merecido e não um ato de tirania. Abraão intercede a Deus pelos homens da cidade. Está no versículo 22 ao 33. Gênesis 18 termina com Abraão se pondo a interceder pelos habitantes da cidade de Sodoma. Os 2 anjos, irmãos, partiram para Sodoma, enquanto que Abraão permaneceu na presença do Senhor. Abraão começou a argumentar com o Senhor se a cidade poderia ser poupada caso houvesse homens justos entre seus habitantes. Muito provavelmente, Abraão estivesse preocupado principalmente com o seu sobrinho que vivia em Sodoma. A questão é que naquelas cidades não havia nem sequer 10 homens justos, tá? Do versículo 23 ao 33. A série de perguntas e respostas entre Abraão e o Senhor mais uma vez revela o caráter inteiramente justo do castigo. Amados irmãos, chegamos ao fim de mais um capítulo. Que Jesus vos abençoe, vos guarde e vos encha de paz no dia de hoje. No nome de Jesus.